A semana 5 da NFL chega ao final e que semana maluca! Vários resultados inesperados que eu não vejo a hora de compartilhar aqui com vocês. Sejam bem-vindos de volta para mais um resumo, destaques e análises da NFL, da semana da NFL, semana 5 terminando, com alguns atrasos de jogos. Patriots e Broncos, que era para acontecer essa semana, não vai acontecer. Os dois times acabaram ficando com a sua bye week, né, a sua semana de descanso nessa semana. E além disso, também descansaram Packers e Lions. Outro jogo que você não vai me ver falar aqui é Bills e Titans, que foi adiado para terça-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, esses jogos não estarão aqui no resumo, alguns por ser descanso e esse Bills e Titans por ser adiado. Se você tá curtindo o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso e eu tenho certeza que você vai curtir muito os vídeos que eu vou lançar daqui pra frente. Vamos começar falando de Bears e Buccaneers, um jogo que foi um pouquinho chato, essa é a verdade, durante muito tempo. Acabou tendo um pouquinho mais de ação no fim, o Cairão acabou decidindo, o Cairo Santos acabou decidindo pros Bears, e a gente viu aquela cena um pouco bizarra do Tom Brady não sabendo que era a quarta descida, né, que ele olha pra câmera e mostra o 4, falando que assim, a gente ainda tem uma quarta descida, mas na verdade aquela era a jogada de quarta descida, e eles acabaram perdendo ali. Os Bucks caem pra 3-2 e os Bears continuam me surpreendendo com 4-1. Eu não achei que eles teriam um recorde tão positivo tão cedo na temporada. Ainda continuam numa divisão muito difícil, com o Packers liderando, mas pra sorte deles, os Lions e os Vikings não estão jogando nada bem. Falando na divisão difícil dos Bucks, a gente teve um confronto de divisão entre Carolina Panthers e Atlanta Falcons, e os Falcons perderam mais uma. Eles caem pra 0-5 agora. O head coach Dan Quinn e o General Manager foram demitidos, não fazem parte mais da organização Atlanta Falcons. Eu acho que isso é uma boa, vai dar uma vida. Eu acho que desde que eles perderam aquele Super Bowl 51 pros Patriots com aquela virada histórica, nunca mais o time foi o mesmo. Eu acho que isso vai ser uma boa pra dar uma revitalizada na franquia. Já os Panthers ganharam sua terceira seguida e empatam em recorde com os Bucks, com 3-2. O Teddy Bridgewater teve um bom jogo, 313 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação, né, o que é bastante importante. E o Mike Davis tá mostrando que tá conseguindo cobrir um pouco do que era o Christian McCaffrey para esse time. Ele teve 89 jardas pelo chão e também teve 60 jardas e um touchdown pelo ar. Então, aquilo que a gente achava que ia ser uma cratera no time dos Panthers, que era, né, o Christian McCaffrey, acabou não sendo tão grande assim, porque o Mike Davis está conseguindo cumprir bem. Além disso, a gente teve um baita jogo do Robbie Anderson com 112 jardas e do DJ Moore com 93 jardas e um touchdown. Raiders e Chiefs, aí um resultado, uma das surpresas da rodada, os Raiders vencendo 40-32, um jogo importantíssimo para os Raiders vencerem, porque é um jogo de divisão. Eles sobem agora para 3-1 e os Chiefs foi o primeiro time invicto dessa rodada a cair. Eu digo primeiro porque entre Bills e Titans, um deles vai cair com certeza amanhã para vocês, hoje à noite. Mas entre os dois quarterbacks, Derek Carr e Patrick Mahomes, quem jogou melhor nessa partida foi o Derek Carr, surpreendentemente. E por quê? Muitos times tem pensado que a melhor maneira de defender o Patrick Mahomes é arremessando blitz, é lançando blitz para cima dele. Só que o Patrick Mahomes, ele é muito bom contra blitz. Nesse jogo, o Patrick Mahomes arremessou 43 vezes a bola. Só 3 vezes, os Raiders mandaram 5 ou mais pass rushers, ou seja, mandaram um blitz. E eles conseguiram fazer o Patrick Mahomes ter dificuldade. Ele teve 340 jardas, 2 touchdowns ainda, certo? Mas ele teve uma interceptação e não conseguiu a vitória, que é o mais importante, obviamente. O Derek Carr jogou muito bem. A gente teve um touchdown lindo do Henry Ruggs terceiro, que vocês estão vendo aqui. Ele é muito veloz. Ele teve 118 jardas e esse touchdown que vocês viram. Além de distribuir ainda mais um touchdown pro Nelson Agholor e outro pro Darren Waller, que é a arma principal deles pelo ar, talvez. Agora o Henry Ruggs deve tomar esse espaço. E o Josh Jacobs com mais um ótimo jogo, 77 jardas e 2 touchdowns pelo chão. Cardinals e Jets, resultado que a gente já esperava. É provável que os Jets não vençam uma partida esse ano. É difícil disso acontecer, porque só tem 2 times 0-16 na história, Lions e Browns. Mas é provável que os Jets façam isso esse ano. Não tem nenhuma razão pro torcedor ficar otimista e acreditar que vai ter uma vitória. O Kyler Murray teve um bom jogo, 380 jardas
jardas, um touchdown, uma interceptação, além, né, de 31 jardas pelo chão e um touchdown terrestre, bonito por acaso. Ele lançou esse lindo touchdown pro DeAndre Hopkins, que vocês estão vendo aqui, simplesmente maravilhoso. Do lado dos Jets, né, a gente sabia que o Sam Darnold não ia jogar, ia ser o Joe Flacco, que não é elite, e foi aquilo, 10 pontos só, um ataque completamente limitado e machucado, uma defesa muito limitada também, principalmente depois que o Jamal Adams foi embora. Aliás, o Jamal Adams saiu de um time que tá 0-5 e foi pra um que tá 5-0, a gente já vai falar dos Seahawks, mas desculpa, torcedores dos Jets, eu sei o que vocês estão passando, não é fácil, mas um dia melhora. Steelers e Eagles foi um jogo interessante, foi um jogo muito mais próximo do que eu esperava, né? Os Steelers ganharam por 38-29, continuam invictos com 4 vitórias e 0 derrotas. Eles tiveram um jogo da semana passada que foi adiado pra semana 7 contra os Titans, mas o importante aqui é que a defesa dos Steelers, tão badalada, que tava indo tão bem, e continua indo bem, conseguiu 2 interceptações contra os Eagles, acabou deixando 29 pontos passar pra Carson Wentz e ninguém, né? A gente tem o melhor recebedor do time dos Eagles foi o Travis Fulgham com 150 jardas e um TD, e ninguém conhecia ele antes, não desse jogo, mas talvez antes do jogo passado. É um pouco preocupante pros Steelers, mas ainda não tanto assim, óbvio, eles continuam liderando a divisão, tão um time muito bom. Só que eu digo, tem um double standard aí, porque todo mundo fala, os Steelers, time badalado, vai ganhar o Super Bowl. Aí quando fala do Browns, que tá com um recorde bom também, fala, mas contra quem os Browns já jogaram? Eu me pergunto a mesma coisa, contra quem os Steelers jogaram? Eagles, 1-3-1, Giants, 0-5, Broncos, 1-3 e mais alguém que tinha 0 ou 1 vitórias. Então, calma, torcedores dos Steelers, o time tá muito bom, mas vamos ganhar de alguém bom também, né? Mas verdade seja dita, eu não posso acabar de falar desse jogo sem antes falar do Chase Claypool, uma escolha de segundo round dos Steelers nesse último draft, que teve um jogaço, foram 110 jardas pelo ar, 3 touchdowns, além de um touchdown terrestre, se mostrando uma verdadeira arma pro Big Ben. Ele já teve um touchdown lindo nessa temporada, mas agora conseguiu somar 4 touchdowns pro currículo dele, né, como jogador dos Steelers, e tá se mostrando uma verdadeira arma para virar wide receiver número 1 do time de Pittsburgh. Rams e o time de Washington foi um jogo totalmente dominado pela defesa dos Rams. O Aaron Donald teve 4 sacks. Os Rams, como defesa, conseguiram 8 sacks. Os quarterbacks do time de Washington não foram bem. O Kyle Allen teve só 74 jardas, saiu machucado e entrou. E essa é a história do jogo. O Alex Smith voltando aos campos. O Alex Smith teve uma lesão há 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, que quase resultou nele amputar a perna. E ver ele voltar ao campo, ver ele ser bem sucedido, né? Obviamente ele não teve um jogo maravilhoso, foram só 9 passes para 37 jardas. Mas só de ver ele poder voltar e tomar sec sem, né, se machucar, foi muito legal. Eu queria aqui, não que ele vá ver esse vídeo, mas parabenizar ele por toda a perseverança e por toda a luta para conseguir voltar aos campos. Ravens e Bengals, outro jogo que não tem muito o que falar, 27-3 pros Ravens, a defesa dos Ravens se mostrando muito forte, conseguindo segurar o Joe Burrow, que tinha arremessado para mais de 300 jardas, conseguiram segurar ele só para 180, ele tinha arremessado para mais de 300 jardas nos últimos 3 jogos. O time dos Ravens é muito forte, subiu para 4-1. O Lamar Jackson teve um jogo ok, 180 jardas, 2 TDs e uma interceptação. Bom jogo terrestre, né, do time dos Ravens, 161 jardas totais, dividido entre muita gente, o que a gente já sabia que isso ia acontecer. Tanto o Mark Ingram, até o Devin Duvernay teve 42 jardas em uma corrida só. J.K. Dobbins teve 34, o Gus Edwards teve 25. Vai ser um time muito difícil de parar, sim. Os Chiefs conseguiram, mas eu acho que os Ravens vêm perigosos ainda pros playoffs. Texans e Jaguars, os Texans conseguem sua primeira vitória logo depois da demissão do Bill O'Brien, head coach, e do Bill O'Brien, general manager. Eles agora sobem para 1-4 e botam os Jaguars na lanterna da divisão deles, não que vai importar muito, eu acho que Titans e Colts saem daí sem muita dificuldade. Bom jogo do Deshaun Watson, 360 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações, o que a gente obviamente não gosta de ver. O Gardner Minshew também teve um jogo bom com 300 jardas, 2 touchdowns e 0 interceptações, mas importante pro time dos Texans é essa primeira vitória. Eu acho que nenhum dos dois times vai chegar muito longe nessa temporada, mas legal de ver que eles conseguiram sair do 0. O 0 é muito perturbador, esse 0 na coluna de vitórias. 49ers e Miami Dolphins, talvez o jogo mais surpreendente da rodada, 43-17. Os Dolphins sobem para 2-3, né? Absurdo assim o que aconteceu. O Ryan Fitzmagic
Fitzmagic teve 350 jardas e 3 touchdowns. Myles Gaskin teve 57 jardas terrestres e 1 touchdown. Preston Williams, o recebedor, teve 106 jardas numa defesa supostamente boa. O Jimmy Garoppolo teve um primeiro tempo horrível com 2 interceptações e foi pro banco de reservas. No segundo tempo, o CJ Beathard entrou e teve 94 jardas e 1 TD. Assim, eu sei que os 49ers estão sofrendo para as lesões, principalmente defensivamente. Mas, cara, 43-17 em casa pros Dolphins é difícil de engolir. Agora, falar do meu Brownzão, Colts e Browns. Uma vitória que eu não esperava dos Browns por 32-23. Foi um jogo, uma história de duas metades, né? No primeiro tempo, um jogo muito bom dos Browns e do Baker, principalmente, que teve mais de 200 jardas, 2 touchdowns no primeiro tempo. No segundo tempo, foi muito mal. Ele conseguiu poucas jardas e lançou e arremessou 2 interceptações. Sorte dele que a defesa dos Browns, pela primeira vez, jogou bem, realmente bem. Conseguiu uma pick six com o Ronnie Harrison e ainda teve outra interceptação do Sheldrick Redwine. O problema dos Browns foi que a gente deixou passar um retorno de kickoff, que se eu não me engano foi o primeiro retorno de kickoff pra TD da temporada, mas mesmo assim gostei do jogo. A defesa dos Colts, que é uma defesa muito boa, o fato da gente conseguir botar 32 pontos no placar é muito interessante. A defesa dos Colts mandou bem contra o nosso jogo terrestre, mas mesmo assim o nosso jogo terrestre ainda chegou a 124 jardas, o que é muito bom, mais uma vez. O Baker saiu machucado com uma coisa na costela, vamos ter que ver o que é aí, vamos tirar um raio-x. Do lado dos Colts, vocês ainda precisam, torcedores dos Colts, de um quarterback. Eu acho que é o que falta. O Philip Rivers se mostrou um pouco nervoso, parecia nervoso dentro do pocket. Aliás, Myles Garrett, pelo amor de Deus, pra mim, Defensive Player of the Year até agora, com mais um sack, são 6 na temporada, uma pressão de quarterback que resultou num safety, porque o Philip Rivers jogou a bola pra fora fazendo um intentional grounding. Myles Garrett é um monstro, pra mim tá liderando o Defensive Player of the Year sem clubismo, só pelos números mesmo, e o Philip Rivers, pra mim, a história dos Colts é que ele não é o futuro, com certeza. Dallas Cowboys e New York Giants, eu não vou falar nem do jogo especificamente, quase que os Giants bateram os Cowboys, mas eu vou falar da maior notícia e pior notícia, que foi a lesão do Dak, que teve uma fratura dupla no tornozelo, já fez cirurgia, foi tudo bem, mas ele deve ficar fora 4 a 6 meses, ou seja, perde a temporada. O que eu queria falar aqui, na verdade, é sobre o contrato do Dak. Eu queria mandar o Jerry Jones pra... Porque o Dak é um cara que nunca fez nada de errado pessoalmente. É um cara que ajuda demais o time de Dallas e estava carregando sozinho o time de Dallas nessa temporada. E o Jerry Jones recusou a dar um contrato maior pro Dak, de mais tempo pro Dak. Ele recusou, né? Ele ofereceu, o Dak recusou, queria mais dinheiro, e o Jerry Jones recusou esse dinheiro. Eu já falei que eu não acho que o Dak é um quarterback de 40 milhões de dólares, mas eu acho que ele merece ser pago como o Russell Wilson é pago. E não que eles sejam do mesmo nível. Entenda, por favor, o Russell Wilson foi pago há muito tempo atrás. O mercado infla, cresce o dinheiro, como o Patrick Mahomes vai ser pago 50 milhões de dólares por ano, se ele conseguir todos os incentivos lá. Mas eu queria deixar um sincero, vai para aquele lugar para o Jerry Jones, por não acreditar no Dak, e agora, por causa dessa lesão, talvez o preço dele, o valor dele caia. Ele pode não ser mais o quarterback dos Cowboys no ano que vem, porque ele tá jogando em franchise tag esse ano. É por isso que os jogadores pedem tanto um contrato de long term, né, um contrato mais longo, com dinheiro garantido, porque é o seguro lesão, digamos assim. Que agora ele tá lesionado, o valor dele pode cair, ele pode não conseguir mais jogar como jogava antes, e na época ele merecia. Aí você pode falar, Léo, mas pro Jerry Jones foi um bom negócio. Então, ok. Eu queria, de qualquer maneira, mandar ele pra aquele lugar, porque o Dak nunca errou, nunca foi um bom quarterback. Pra mim, top 10 aí, top 12 quarterbacks da NFL. E agora ele se machucou e vocês não vão ter mais ele pro resto da temporada, numa temporada que precisava bastante de ajuda. E pra finalizar, o Sunday Night Football, Seattle Seahawks e Minnesota Vikings. O jogo virou 13-0 no primeiro tempo. E logo de cara, logo no terceiro quarto, os Seahawks viraram pra 21-13. Mais um bom jogo do Russell Wilson, 217 jardas, 3 touchdowns. Ele arremessou uma interceptação que quase custa a partida pros Seahawks. O Kirk Cousins teve 249 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação, mas a história mais uma vez vai para decisões de head coach. Muitos de vocês me perguntam, Léo, quem que chama as jogadas? O head coach, o offensive coordinator ou o defensive coordinator? Varia de time para time, tá? Normalmente o offensive coordinator e o defensive coordinator chamam as jogadas específicas, mas depende do time. O Sean McVay, por exemplo, chama jogadas ofensivamente. O Kevin Stefanski chama jogadas ofensivamente. O que todos os head coaches têm em comum é a decisão. 4ª para 1, você vai tentar ou você vai chutar? Isso é do head coach. O Mike Zimmer
ontem resolveu tentar a quarta descida, ganhando o jogo por 5 pontos. Ele falou, vou tentar aqui, era uma quarta pra meia jarda, era pouco que precisava realmente, mas ele tentou. Nunca. É a mesma coisa do Mike McCarthy. Nunca. Você garante os seus 3 pontos, cara. Uma jarda na NFL é muita coisa, a não ser que seja contra os Browns, que já deixaram passar 8 de 9 quartas descidas nessa temporada. Uma jarda é muita coisa. Você pega os seus 3 pontos e aí você força Seattle a descer o campo todo sem timeout ou com um timeout. Eu acho que eles tinham um timeout, menos de 2 minutos no relógio, um timeout, fazer um touchdown e a conversão de 2 pontos pra levar pra prorrogação. Ele tentou a quarta descida, não conseguiu. O Russell Wilson fez 2 passes lindos pro DK Metcalf, um numa quarta descida e 2 na quarta descida. Eu acho que a última jogada era a quarta descida também, era quarta pra gol. Uma recepção incrível do Metcalf. E Seattle continua invicto com 5-0. Péssima decisão do Mike Zimmer, péssima decisão do Minnesota Vikings, que agora caem pra 1-4 e ficam numa situação dificílima dentro da divisão. Uma eternidade depois. Bom, e como sempre, acabou de terminar o Monday Night Football, um bom jogo entre New Orleans Saints e Los Angeles Chargers. Os Saints estavam perdendo por 17 pontos, só que o Drew Brees conseguiu a virada no overtime para garantir a vitória. Foi só a segunda vez que o Drew Brees consegue, né, virar um jogo que estava perdendo de 17 pontos. Eles deram a estatística na TV, acho que ele estava 1,48, se eu não me engano, agora tá 2,48. Teve um bom jogo, um começo bem ruim dos Saints, o Drew Brees arremessou uma interceptação, mas acabaram conseguindo virar no segundo tempo. Agora, se você é um torcedor dos Chargers, você tem que estar muito otimista, porque vocês acharam um quarterback e um quarterback bom. O Justin Herbert arremessou para mais de 250 jardas e 4 touchdowns, nenhuma interceptação, o que é bastante importante, e tiveram a chance de vencer o jogo no overtime, tiveram a última posse de bola, mas o Marshawn Lattimore acabou fazendo um tackle espetacular numa quarta descida em cima do Mike Williams para garantir a vitória para o time de New Orleans, que precisava muito para ficar na corrida com os Buccaneers e com os Panthers. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido esse resumo da semana 5. Hoje à noite, como vocês sabem, pra vocês, né, tem Bills e Titans, então espero que vocês curtam. Eu vou estar no Twitter falando sobre o jogo. Aliás, talvez eu esteja no Twitch hoje à noite também. Fica ligado pra vocês verem se eu vou estar lá ou não, ok? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue em todas as redes sociais aí embaixo também. Eu espero vocês no próximo. Um grande abraço e até lá. Valeu!